Olá, graça e paz. Hoje eu quero compartilhar com vocês um tema aqui que é um pouco difícil, né, da gente falar. É sobre o perdão. Então, o que será que Jesus nos ensina aqui sobre o perdão? Então, nós vamos falar aqui do texto que está em Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Então ele mesmo responde, né? Até 7 vezes? E Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então, 7 vezes 7, 49, são 490 vezes, né? Depois temos o outro texto em Mateus também, no capítulo 6, versículos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, os textos são bem claros, né, no ensinamento de Jesus a respeito do perdão para nós. Mas a gente sabe que é algo que nós temos que trabalhar muito, muito, né? Quantas pessoas estão aí em sofrimento há anos, às vezes há décadas, tem pessoas que passam uma vida inteira sofrendo, psicologicamente, emocionalmente, isso traz, a ciência já comprovou que isso traz também doenças físicas. E essas pessoas vêm sendo aí, carregando essa raiz de amargura dentro delas, e todos os dias elas levantam e já pensando naquilo, tudo gira em torno daquilo. Às vezes a pessoa que causou esse sofrimento, que a magoou, que a feriu, já nem se lembra mais daquele acontecimento, e ela está ali remoendo todos os dias aquilo. Eu ouvi uma história outro dia num livro do Jensen Franklin, falando a respeito de duas famílias americanas que elas ficaram carregando o ódio por gerações e gerações, desde 1800 e pouco. Apenas lá em 2003 é que houve um acordo de paz entre essa família, porque o ódio entre eles ia passando de geração para geração. E sabe qual era o motivo? Que um deles tinha roubado um porco, lá em 1800 e pouco, da família do outro. Então o ódio foi sendo passado de geração em geração. Então são coisas que nos adoecem. Então é algo assim de ruim, de muito ruim para nós, certo? Ah, mas aquela pessoa fez aquilo, eu não consigo perdoar, eu não posso nem vê-la na minha frente. Então nós temos sim, claro, nós temos ofensas, uma coisa assim mais leve, né? Tudo a gente consegue até perdoar mais fácil. Mas e quando alguém nos fere, assim, lá no fundo da nossa alma mesmo, quando alguém nos arranca uma pessoa que nós amamos, né? Um filho, um irmão, um pai, quando é assim um crime de assassinato, quando é um crime de roubo da integridade de alguém. Quantas mulheres, quantos meninos, quantas crianças são abusadas diariamente e ali se roubam a integridade delas, se rouba a inocência, a ingenuidade, os sonhos daquela criança, que muitas vezes vão ser levados para a vida toda delas. Vão ser levados para a vida toda. Isso vai causar doenças emocionais, né? Enganos. Quantas mulheres, às vezes, nós vemos se jogando em relacionamentos simplesmente porque elas se acham menores, porque um dia foram abusadas, elas não se acham dignas de ter um relacionamento que realmente foi enviado por Deus, um relacionamento onde ela possa se sentir amada.
Então elas se jogam em qualquer relacionamento com um, com o outro. Isso também vale para os homens, claro. Então essas pessoas, elas são dignas da nossa misericórdia, mas além, vai mais além do que isso, da misericórdia de Deus. E Deus já fez tudo para que elas sejam curadas. Então, como? Qual é o caminho para essa cura? Sendo que nós sabemos que a ciência, a psicologia, a medicina, ela já comprova que as pessoas que carregam essa falta de perdão, essa raiz de amargura, essa mágoa dentro delas, elas adoecem. Elas passam às vezes a vida toda adoecidas. Isso pode se tornar doenças graves e fatais até. Então, o que Jesus está nos ensinando aqui é a nossa libertação. Ah, mas eu não consigo perdoar, foi demais para mim, aquela pessoa arrancou o que eu mais amava. A gente fica imaginando, no nosso pensamento humano. Eu não consigo nem dimensionar a dor de uma mãe, de um pai que perde seu filho, assassinado às vezes por um par de tênis, por algo tão fútil. Ou uma filha, que é estuprada, que depois é morta, violentada. Então, meus queridos, são muitos os males que existem aqui, porque os seres humanos, eles têm a natureza, nós temos a natureza pecaminosa, e por isso foi necessário que Jesus, que Deus, o nosso Pai, enviasse aqui na terra o nosso Senhor e Salvador, o nosso amado Jesus, para que ele levasse na cruz todos esses sentimentos, todos os nossos pecados e todo esse lixo emocional que nós carregamos em nós. Então nós realmente não conseguimos perdoar algo assim. O nosso instinto natural é de querer o quê? Vingança. Não, ele fez, ele vai pagar. Mas aí a gente vai estar usando a lei mosaica, que era dente por dente, olho por olho. Então a pessoa fazia algo, ela iria pagar também com a mesma moeda. E muita gente ainda pensa assim. Mas infelizmente é porque eles ainda não conhecem a verdadeira natureza de Jesus, a personalidade de Jesus. Então Jesus, ele nos fala aqui, claramente em Mateus 6, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então Jesus, ele veio por nós, mas ele veio também por todos aqueles que cometem esses crimes terríveis. E tenho algo a te dizer, que se eles se arrependerem verdadeiramente, em espírito e em verdade, não é fingir. Ele pode fingir para os homens, para as pessoas ali, mas para Deus ele não vai fingir. Deus conhece os corações. Então, se ele realmente se arrepender, ele estará salvo também, ele estará perdoado também. Então, quem somos nós? Nós somos seres humanos, falhos, que queremos sim vingança, o nosso instinto é esse. Mas quando nós conhecemos a Jesus e buscamos esse conhecimento em espírito e em verdade, e nós vamos estudando através da palavra dele, nós recebemos o Espírito Santo que ele enviou a nós. Esse Espírito Santo passa a habitar em nós, e é o Espírito Santo que vai nos curando à medida que nós vamos buscando, clamando a Deus, clamando ao Pai: Senhor, eu não quero conviver mais com essa dor, eu não quero conviver mais com essa raiz de amargura que vem me machucando, que vem me adoecendo todo esse tempo. Então eu libero perdão para aquela pessoa. O meu desejo é liberar esse perdão para aquela pessoa. Muitas vezes isso não vai acontecer da noite para o dia. Não vai. Às vezes é algo tão terrível, que você está tão machucado que a gente não consegue. Nós somos humanos. Nós somos dependentes do Espírito Santo.
Mas aí, ao clamar a Ele, você pode ter certeza absoluta, Ele começa um processo de cura interior em você, e você vai clamando, enquanto você pensar naquilo, e aquilo ainda te causar dor, é porque você ainda não está liberado daquela mágoa. Então você tem que continuar buscando e clamando a Deus, liberando o perdão. Pai, o meu desejo é liberar perdão para aquela pessoa. Porque a nossa luta, queridos, a palavra de Deus diz que não é contra as pessoas, é contra principados e potestades da maldade. Então nossa luta não é contra os nossos irmãos. Por isso que nós temos que buscar essa cura, e através do Espírito Santo nós a obtemos. Porque isso vai sendo curado de dentro para fora. Uma ferida, não adianta a gente curar a ferida de fora para dentro. Vai formar lá uma casquinha, vai parecer que está tudo certo, mas às vezes a inflamação está lá dentro. Então ela tem que ser curada de dentro para fora. E quem consegue fazer isso? É o Espírito Santo que habita em nós. Se você estiver rodeado de pessoas assim que não têm ainda esse conhecimento também, busque, porque o próprio Espírito Santo vai colocar pessoas na sua vida cheias da sabedoria já de Deus, através do Espírito Santo também, e eles vão te ajudar nessa jornada, nessa caminhada do perdão, porque o perdão ele é algo gradativo. Em casos mais difíceis, ele é sim algo gradativo. E que a gente tem que falar, eu estou sentindo algo que eu não gostaria, eu não estou com vontade de perdoar. Mas você tem que ir além dos seus sentimentos, você tem que colocar o Espírito Santo acima do seu sentimento para conseguir perdoar. E perdoar também, né, queridos, não quer dizer que você seja obrigado a conviver ali presencialmente com aquela pessoa. Nós sabemos que tem situações, sim, em que é necessário impormos limite, porque aquela pessoa, às vezes, é uma pessoa que ela ainda não mudou, ela ainda não conheceu a Jesus, ela não tem ainda sabedoria espiritual e ela errou com você e vai continuar errando. Então, nesses casos, nós temos que, sim, nos afastar, impor limites. A gente não tem que conviver com aquilo, uma situação de violência física, por exemplo, como você vai conviver com alguém que já te espancou ou que já tentou te matar? Mas o perdão deve ser liberado. O perdão deve ser liberado. Uma outra passagem também que a gente pode falar aqui sobre o perdão é lá da parábola, né, do credor incompassivo, também está em Mateus. Então Jesus fala aqui, logo após ele falar para Pedro, que Pedro deveria perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7, ele conta uma parábola, né, de um rei, e esse rei fez as contas dele lá e verificou que tinha um servo que estava devendo muito para ele, mas muito mesmo. Era uma dívida impagável, né? Na linguagem da época seriam 10.000 talentos. Então não tenho nem ideia de quanto seria isso, mas se é algo impagável, seriam milhões. Como que aquele pobre servo iria pagar? Então o rei manda cobrar e esse servo então cai de joelhos e suplica a ele. Ó rei, por favor, eu tenho família, tenho filhos, me perdoa essa dívida. E o rei então fica ali, né, emocionado com o pedido dele e realmente o perdoa a dívida dele, fala, pode ir então em paz. Só que durante o caminho, esse servo encontra um conservo dele, que devia muito menos a ele. Aqui na linguagem da Bíblia fala que eram 10 denários. Né? Então, perto do que ele devia para o rei, não era nada, era pouquíssimo. E aí ele vai cobrar também desse conservo dele, só que ele não é nada compassivo. Ao contrário do rei, ele não teve piedade. Ele segura na garganta do conservo dele, começa a apertar e querendo obrigá-lo a pagar o que ele devia.
E os outros conservos que estão ali estão vendo aquela situação, né? Sabendo já que o rei tinha perdoado a ele, eles vão correndo lá e contam para o rei. Olha, aquele servo que o senhor perdoou, ele fez diferente com o conservo dele, ele não o perdoou. Então o rei manda chamá-lo e diz: ah, servo mau e injusto, você não deveria perdoar o seu conservo assim como eu te perdoei? Então agora você vai para um lugar de tormento, vai ficar preso lá até pagar tudo que deve. Então essa parábola Jesus está nos ensinando. Aquele que peca muito, ele não vai ser perdoado? Vai também, desde que ele se arrependa verdadeiramente. Ele também será perdoado. O perdão é para todos, né? Não existe pecadinho e pecadão. Aqui fala isso muito bem claro. Um devia demais, um era muito pecador e foi perdoado. E ele não perdoou aquele que era o conservo dele. Então é isso que Jesus está nos ensinando. Temos que perdoar, temos que trabalhar o perdão em nossas vidas. O perdão para com os nossos irmãos, mas também o perdão para si mesmo. Tem pessoa que cometeu às vezes um erro no passado e vem carregando isso, porque eu fiz aquilo, agora eu não sou digna, agora eu não sou digno mais, eu não mereço ser feliz, eu não mereço as bênçãos de Deus na minha vida. Não, se você se arrependeu, as coisas velhas já passaram, Jesus já te libertou. E se Jesus já te libertou, e libertou na cruz, com o próprio sangue dele, então quem somos nós para não nos perdoarmos? Então o auto-perdão também é necessário e ele também é conquistado na cruz, desde que nós nos arrependamos. Nós temos que nos arrepender, certo? Daquilo que fizemos de errado. Isso é o tempo todo, né? No nosso dia a dia, a gente sempre está tendo que pedir perdão a alguém ou que perdoar alguém. Isso é sempre. Por isso que Jesus falou aqui, 70 vezes 7, porque ele sabe que é diariamente. Diariamente nós temos que liberar esse perdão e também pedir perdão, tanto para os outros quanto para nós mesmos. Será que uma pessoa que foi presa injustamente, humilhada, uma pessoa que sofreu torturas físicas e emocionais, né, que cuspiram, praticamente esmagaram o corpo dela, essa pessoa tem condições de perdoar? Ela teve. Foi Jesus. Ele passou por tudo isso, gente. Ele passou por tudo isso. E na cruz, o que ele diz antes dele entregar o Espírito ao Pai? O que foi que ele disse? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, Jesus tinha plena consciência que aquelas pessoas que o condenaram, que pediram a morte dele, eles não tinham entendimento do que estava acontecendo ali. Eles não tinham entendimento, eles liam, eles estudavam as escrituras nas sinagogas dos judeus, mas eles não tinham entendimento espiritual. Os olhos, as escamas não tinham caído ainda dos olhos deles, espiritualmente falando. Mas Jesus perdoou. Assim também ocorreu com Estevão. Estevão morreu apedrejado porque ele era discípulo de Jesus. E as pessoas, então, num dado momento, começaram a ofendê-lo e começaram a apedrejá-lo. E naquele momento ali que ele estava sendo apedrejado, ele olha para o céu e Deus abre o céu para ele. Ele consegue ver Jesus sentado à direita do Pai. E ele diz: Pai, entrego o meu espírito a ti, perdoa-lhes, porque eles também não sabem o que fazem. Então vejam o grau de perdão, né, de Estevão também nesse momento. Então, meus queridos, nós somos seres humanos falhos, pecadores, nosso instinto é de vingança, mas é através do Espírito Santo que habita em nós, que habita em mim, que habita em você,
desde que você busque a Ele verdadeiramente, desde que você reconheça que o nosso Senhor, o nosso amado Jesus, Ele verteu o sangue dele naquela cruz por nós, por todos nós. E, gente, o entendimento disso é a nossa salvação. Quando nós declaramos nosso Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, então nós passamos a ter o Espírito Santo, que é o nosso Consolador e vai nos orientar em todas as situações. Não haverá nada que a gente não vá conseguir fazer aqui. Lógico que tem coisas que são gradativas, né? O tempo é o tempo de Deus, não é no nosso tempo, não é no estralar de dedos, não é rápido às vezes. Às vezes pode ser, se Deus quiser Ele faz na hora. Mas às vezes Deus sabe que você precisa de um tempo maior para aquilo. Então isso vai acontecer no tempo de Deus. Mas vai acontecer, tenha certeza. Então, meus queridos, vamos orar para que o nosso papai, para que Deus abra o nosso entendimento da palavra e que a gente possa conseguir liberar o perdão para quem quer que seja. Pai querido, Pai de misericórdia, infinita bondade, infinito amor, ó Senhor, obrigada pelo teu sacrifício na cruz por nós, ó Pai. O Senhor passou por tudo aqui na terra, Senhor, por todas as dores, ó Pai. Mas o Senhor venceu a morte para nos salvar, para nos resgatar. O seu amor é incondicional, Pai. O Senhor ama todos, não importa quão pecadores sejamos. O Senhor nos ama a todos. O Senhor não quer que nenhum de nós se perca. Ó meu Pai, faça com que nós busquemos na Tua palavra, Senhor, o entendimento, o Espírito Santo em nossas vidas, para que nós possamos ser liberadores de perdão, em nome de Jesus, Senhor. Amém.